Crise da Idade Média, capítulos 28 e 29. Bom, nós vamos começar falando sobre as cruzadas. O que eram as cruzadas? Eram expedições militares organizadas pela Igreja Católica entre os séculos 11 e 13, com o objetivo de combater os muçulmanos e expulsá-los de Jerusalém. Na aula passada, nós estudamos sobre o surgimento de uma nova religião, o islamismo, e nós vimos como ela cresce rapidamente e começa um embate com o catolicismo, porque ela vai expandindo seus territórios, então vai ocupando lugares na Ásia, na África, na Europa e ocupando lugares principalmente que eram de domínio da Igreja Católica. Isso vai ser um grande problema. E o maior dos problemas é quando os muçulmanos eles ocupam a cidade de Jerusalém. Isso vai ser um problema porque Jerusalém era uma cidade sagrada, tanto para os muçulmanos quanto para os católicos. E aí, os católicos veem o seu território sendo invadido, agora de uma forma bem mais importante. E aí, o Papa convoca essas expedições militares, que as pessoas entrem nessas expedições para combater esse avanço do islamismo e recuperar Jerusalém. Só que assim, num primeiro momento, as pessoas não vão aderir a essas expedições. Que imagine vocês estão lá de boa na casa de vocês, e aí o Papa convoca vocês, chama assim, agora vocês têm que participar dessas guerras. Você vai? É nada, por que você vai? Os muçulmanos fizeram nada com você. Então, a igreja precisou de usar de outros artifícios para convencer as pessoas a aderirem às cruzadas, que também foram chamadas de guerras santas, porque tinham um objetivo religioso. Então, qual é o atrativo que a igreja dá? Promete a salvação. Então, se você for, você vai ter os seus pecados perdoados e você vai para o céu. E num contexto de uma sociedade extremamente religiosa, esse é um bom argumento. Mas esse não vai ser o único argumento, assim. As pessoas vão aderir depois, né, a essas expedições com outros interesses. Então a gente tem os monarcas, os reis, aderindo por quê? Primeiro, eles querem o perdão das suas dívidas com a igreja e a salvação que a igreja prometeu. A nobreza também vai entrar nessas expedições, mas de olho no resultado que eles vão ter da pilhagem. O que é a pilhagem? É, em toda guerra, em todo confronto, se você ganha uma batalha, você invade e conquista um território, aquele território é seu por direito. E tudo que está nele, pessoas, objetos valiosos, as terras são todas suas. Então é isso que a nobreza está de olho, na riqueza, nas coisas valiosas que tem nessas terras, nas próprias terras. E os camponeses também vão aderir a essas expedições de olho em obter dinheiro para comprar liberdade. E aí eles poderem deixar de de servir aos senhores feudais. E aí, com isso, vão acontecer 8 expedições, 8 cruzadas, sendo que dessas 8 apenas a primeira dá certo para os católicos, né? Então, somente na primeira os católicos vão conseguir recuperar Jerusalém, mas logo em seguida os muçulmanos reconquistam Jerusalém e aí vão ter uma série de cruzadas, mas elas nunca vão dar certo para os católicos. Além das cruzadas, a gente vai ter o renascimento do comércio, renascimento comercial. O que é isso? A gente viu que durante toda a Idade Média o comércio ele praticamente não existiu, porque as pessoas não produziam em grande quantidade para sobrar e para vender. Então produzia só aquilo que precisava para consumir, então praticamente não tinha comércio. As cruzadas vão possibilitar um crescimento tanto da economia quanto do comércio. Por quê? Junto com as pessoas que vão aderir, os soldados, né, vão comerciantes, vão pessoas vender produtos. Porque durante uma guerra as pessoas precisam de novas armaduras, de proteção, de novas vestimentas, de alimentos. E aí são esses comerciantes que vão junto com as cruzadas, mas para vender suas mercadorias. E eles aí vão enriquecer muito. E aí, além disso, além das cruzadas, vai ter um aumento da população, com a redução das invasões bárbaras, a população vai aumentar,
vai aumentar a produção agrícola, porque as pessoas vão melhorar as suas técnicas de plantação, então vão começar a sobrar alimentos. E aí o que que a gente faz com essas sobras de alimentos? Vamos vender. E aí vão surgir as grandes feiras comerciais, onde as pessoas vão ali para vender os seus produtos. E o que vender e comprar, né? E quais são as principais feiras daquele período? Champagne, na França, Gênova e Veneza, na Itália, e Flandres, na Bélgica. Além do renascimento do comércio, que antes não existia, ele volta a existir, a gente vai ter o renascimento urbano, o renascimento das cidades. Então, lembrando também, durante toda a Idade Média, a vida se dá no campo, é uma sociedade rural. Mas a partir desse momento, com o crescimento do comércio, a gente vai ter o crescimento dos burgos. O que são os burgos? São os lugares fora dos feudos, onde viviam pequenos comerciantes. E agora, com o crescimento do comércio, esses comerciantes vão crescer e esses burgos vão crescer também, vão aumentar. E aí a gente vai ter o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. Quem é a burguesia? As pessoas que vivem nos burgos. E aí, com isso, a gente vai ter o surgimento das corporações de ofício. O que são as corporações de ofício? São associações de artesãos profissionais. Então, naquele período não havia indústria, não haviam máquinas, então tudo era produzido de forma artesanal, ou seja, tudo era feito à mão. E aí, as corporações eram grandes galpões onde haviam vários artesãos produzindo seus produtos. E essas corporações eram divididas entre os mestres, que eram os donos daquelas corporações, era quem sabia fazer o produto, os aprendizes, geralmente jovens que estavam ali para aprender um ofício, para aprender uma profissão. Geralmente eles estavam ali, eles não recebiam salário, eles estavam ali, tinham casa, comida e iam aprender um ofício. E por fim, os jornaleiros, que não tem nada a ver com o jornaleiro de hoje, não eram as pessoas que vendiam jornais. Eram pessoas que trabalhavam por jornadas, então eles trabalhavam por um período e ganhavam por esse período. Resumindo tudo que a gente viu agora, então a gente vai ver a gente vai ver agora quais são os aspectos que vão colocar esse período da Idade Média em crise e vão desencadear o fim desse período. Então a gente tem a peste negra. O que é a peste negra? É uma doença transmitida pelo rato e por picadas de pulgas que estão nesses ratos. Como é que essa doença ela se manifesta? Ela pode se manifestar de três formas. A primeira é a peste bubônica, que é a inflamação dos gânglios linfáticos no pescoço, virilha e axilas. Ela podia piorar e entrar para um quadro de peste pneumática, afetando os pulmões e gerando pneumonia. E, por fim, a peste septicêmica, que ataca o sangue e aí ocasionava hemorragias em diversas partes do corpo. Então, geralmente, a bubônica é mais tranquila e a pneumática septicêmica era a que mais matava e, com o passar do tempo, foi a que mais ocorria. Nós estamos hoje, 2020, vivendo um período de pandemia, então a gente consegue entender muito bem como foi esse período, porque a peste negra foi um período de grande epidemia dentro da Europa. Chegou a matar um terço da população europeia, então uma boa parte da população morre por conta dessa doença. E por quê? Essa doença era causada pelo rato, e ela acontecia devido às péssimas condições de higiene. Então, era um período que não havia rede de esgoto, saneamento básico. Então, o lixo ficava a céu aberto, ficava ali nas ruas. Então, proliferava ratos, baratas. Então, era muito comum as pessoas terem contato com esses bichos contaminados. E, além disso, não havia remédio naquela época para curar essa doença. Hoje em dia ela é muito fácil de ser tratada porque você tomando antibiótico você já resolve, mas naquele período isso não acontecia. Então matava e matava muito rápido. Ela tem esse nome, peste negra, porque ela causava na pele umas manchas pretas e, como eu falei para vocês, ela matou um terço da população europeia. Que nós estamos vendo a imagem, como eu falei da peste bubônica, com esses inchaços nas axilas, na virilha. E aqui a gente tem um quadro que retrata como foi essa epidemia para a sociedade, né? Então, muita gente morrendo, e aí
de camponeses à nobreza, monarcas morreram e morreram de uma forma muito rápida. Além disso, nesse período a gente tem a Guerra dos 100 Anos, que não dura 100 anos, ela vai de 1337 a 1453. Ah, professora, então por que ela tem esse nome de Guerra dos 100 Anos? É porque ao longo desse tempo houve algumas pausas, e se a gente descontar essas pausas, aí sim a gente tem um período de 100 anos, por isso que ela ficou chamada como Guerra dos 100 Anos. Era uma guerra entre a França e a Inglaterra pela posse do trono francês. O rei da França morre em 1337 e aí começa a se buscar alguém para substituir, para colocá-lo no trono. E aí o rei da Inglaterra resolve reivindicar o trono, porque ele tinha algum parentesco com o último rei. Parentesco bem distante, mas tinha. E os franceses não querem isso, porque a Inglaterra já era um grande reino. Se ele junta com a França, ia se tornar um reino maior e ainda mais poderoso, e os franceses não queriam isso. E aí estoura a guerra. Então, essas pausas que eu falei, causada principalmente pela peste negra e por revoltas que acontecem tanto dentro da França quanto dentro da Inglaterra. A vitória, quem ganha essa guerra no final é a França, com a ajuda de Joana d'Arc. Quem foi Joana d'Arc? Uma mulher que se disfarça de homem, porque mulheres não vão para a guerra. Então, ela corta os cabelos, se veste como homem, se disfarça e se alista no exército. E ela lidera algumas batalhas que foram muito importantes para a vitória final da França. Só que com o tempo descobriram que era uma mulher e eles acreditavam que ela era uma bruxa, porque é impossível de uma mulher ter competência para ganhar uma guerra, para liderar um exército e ganhar uma guerra. Então ela só pode ter feito isso por bruxaria. E o que a gente faz com as bruxas? Queima viva. Então Joana d'Arc, apesar de ter contribuído com diversas vitórias para a França, ela é condenada a morrer viva, queimada na fogueira, por ser acusada de bruxaria. E é isso que acontece com ela. Nesse período também, a gente tem um período de fome. Por quê? É um período de mudanças climáticas. Uma hora chove muito, outra hora tem um grande período de seca, de estiagem, e isso faz com que dê muito problema na plantação, então a produção de alimentos cai muito. Além das questões da peste negra e da Guerra dos 100 Anos. O resultado disso tudo é um grande período de fome. Peste, guerra e fome vai dar um problema sério para os reis. E aí, como é que eles tentam resolver esse problema, essa crise econômica? Aumentando impostos. Os camponeses, que já estão passando por diversas situações, se revoltam e começa a estourar em toda a Europa diversas revoltas camponesas. E agora sim, resumindo esse período, quais são os motivos que levam a Idade Média a entrar em crise? Então, a gente tem o renascimento comercial e urbano, a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, a fome e as revoltas camponesas. Então, diante desse tudo, há um momento de caos e o período da Idade Média chega ao fim. E aí, a partir do ano que vem, no 7º ano, vocês vão começar a estudar um novo período, a Idade Moderna. Agora vamos para os exercícios. Livro, página 47 e 48. Vocês vão fazer os conceituais apenas o 4 e o 5 e os contextualizados 8, 9 e 10. E no livro, na página 53, vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5.